Eu sei que há revelações que nos deixam espantados. A força delas consegue nos puxar para uma atmosfera maior até mesmo da nossa compreensão. Mas a graça de Deus sempre nos aproximou daquilo que não merecemos. Eu estava pensando sobre o povo africano e vi neles o escárnio e as obras de feitiçaria. Entrei em um estado de compaixão com cada um deles, tanto aqueles que estavam perdidos quanto aqueles que estavam salvos, mas que por algum motivo poderiam se perder. Foi quando me veio na cabeça a imagem de uma casta de invocação semelhante a um cone feita de palha com 3 metros de altura. Neste momento, eu percebi que era um zanguebeto. Enquanto ele rodava, um ciclone espiritual saía do chão e agitava o ambiente. E as pessoas ao som de tambores o fazia ficar mais forte segundo a sua eficácia e poderio. Esses zanguebetos são responsáveis por monitorar a noite e guardar o povo africano de ataques terroristas vindos de outras nações. Boa parte deles ficam sobre a África do Norte. Alguns poucos ficam também sobre a África do Sul. Normalmente é pela mão dos sacerdotes da África que são invocados. Para que eles se manifestem é necessário que o sacerdote esteja no domínio da presença maligna por no mínimo 5 horas, e esteja se enchendo de pensamentos maus e abomináveis durante as 5 horas. Se caso aquele que faz esta transferência de espírito não estiver compactuado com as trevas por 5 horas seguidas, então ocorre uma falha no ritual, e o zanguebeto não se manifesta. Porém, não é de se escandalizar com um espírito como este. Os zanguebetos não são tão fortes como vocês imaginam. Normalmente são mais fracos que um principado ou potestade. São apenas cabeças de demônios pequenos. No mundo infernal são reconhecidos como generais. Ficam responsáveis pelo monitoramento de terras amaldiçoadas. Aqueles que são praticantes de feitiçaria normalmente invocam um zanguebeto a cada mês, para que a terra amaldiçoada não seja vítima de um confronto entre armas de fogo ou bruxaria contrária. Mesmo sendo generais da arte infernal, os zanguebetos são espíritos de soberba e arrogância que se escondem pela vergonha, pois a verdadeira forma deles é de causar medo e espanto. Segundo o que me foi revelado, eles têm as mãos tortas e as pernas como se fossem agulhas gigantes, enquanto a boca, nariz e olhos são deformados. Os olhos ficam para cima, o nariz é pequeno sem furos e a boca é queimada. Sem contar que um zanguebeto é vestido com uma roupa rasgada como se estivesse sendo destruída por ataques de faca. Sendo assim, eles se transformam em um monstro horripilante. É óbvio que um cristão, quando se deparar com uma cena dessas, tem que estar em espírito, pois eles também lançam dardos através dos giros, e aqueles que são atingidos pelos dardos padecem enfermidades, e correm o risco de morrerem instantaneamente por um ataque cardíaco no coração. Fora estes zanguebetos, também acontecem manifestações entre os nigerianos que fazem confrontar os cidadãos do céu. Um exemplo disso são os rituais de Beelzebub, mais conhecido como Belzebu. Nestes rituais, o príncipe dos demônios é venerado como o comandante supremo das casas dos feiticeiros, sendo o cabeça de cada 5 casas responsáveis pela guarda de cada obra de feitiçaria e magia negra. O que eu acho reprovável é que em cada ritual de feitiçaria ou magia negra, aqueles que fazem rituais têm que rodar como um peão enquanto fazem a invocação. Normalmente eles também batem palmas e batem os pés no chão, coisa que os pentecostais da igreja atual fazem. O discernimento deles é deplorável. O conhecimento desta atualidade está sendo mais humano do que o tempo de Nimrod, aonde os homens com sua sabedoria humana aceitaram colocar a Nimrod por Deus e a Torre de Babel por segurança. Mas Deus quebrou a falsa segurança deles, e enviando um vento fez desmoronar a torre, e confundiu as línguas dos habitantes daquela região. E a falência de Nimrod fez cair sobre a sua cabeça sua vergonha, e o povo soube que outro Deus não há. Todavia os tempos se passam e vimos que a atualidade está totalmente entregue ao maligno, e o Deus deste século atua no meio do povo impuro e escarnecedor. É realmente triste que muitos feiticeiros, bruxos e magos continuem em suas obras reprováveis. Os demônios, e Luquimiel, os enganam facilmente, mas isto é necessário que aconteça, para que os remanescentes se manifestem na terra de pecados. Nos falta compreensão para entendermos que isto já fez parte de uma profecia, e uma hora ou outra iria acontecer tudo isto que vemos no dia de hoje. Não há como fugir de coisas tão verdadeiras, e por mais que fossem falsas, Deus não revelaria pelo seu Espírito aos seus servos, os profetas. Mas eu dou graças a Deus, porque descobrimos a cada dia um novo mistério e uma nova revelação. Tomem cuidado quando forem orar, não peçam bens materiais, finanças ou algo que satisfaz a carne. Se Deus se compadecer de você, Ele te dará o que você precisa. A Bíblia diz que nunca se viu um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão.
Eu digo isto porque os pastores africanos que são feiticeiros, amam pregar sobre a prosperidade e sobre as coisas materiais, chave de carro, chave de casa, visitação a muitas nações, fama, riqueza, luxúria, casamento, profecias sobre cura e também sobre vaidades. Também quero falar sobre um ritual chamado Salum Mauê. Este já é praticado entre os macumbeiros dessa nação brasileira. O povo frequentador da Umbanda fazem movimentos idênticos aos feiticeiros africanos para o ritual de invocação dar certo, e normalmente eles entrevistam os demônios para que falem com eles em um diálogo. Isto sempre foi reprovável a Deus. Pessoas que conversam com demônios têm amizade com eles. Fiquem atentos a pastores que conversam e entrevistam demônios. Isto é realizado na Umbanda. Tenham discernimento espiritual para saber se algo vem de Deus ou não. Saibam interpretar quando a língua dos anjos vem de Deus ou não. Eu já vi muitas pessoas que quando falavam em línguas tapavam suas bocas com uma mão só, e parecia falar como um índio quando alerta sua tribo. Estas línguas são verdadeiras blasfêmias contra Deus. Não sei de onde o povo tirou estas línguas estranhas, sendo que em Atos 2 o que caiu sobre o povo foi a língua das outras nações. Tomem cuidado com isso, irmãos. O engano está sobre toda parte. A língua dos anjos não tem nada a ver com essa língua atual que os crentes falam. Isto é uma obra da carne, que serve para enganar a muitas pessoas. Para ser batizado no Espírito não é necessário falar na língua dos anjos, basta viver de acordo com o Espírito. No livro de João capítulo 20 versículo 22 diz: E Jesus assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Irmãos, logo após Jesus assoprar, os discípulos não falaram em línguas, mas foram enviados a pregar o Evangelho a toda criatura e a andar em santidade. Por isso fujam das farsas. Estas línguas estranhas não existem. As línguas que Paulo falava, era a respeito da variedade de línguas, isto é, línguas de outras nações. Por isto que Paulo falou que é necessário um intérprete. Não fique triste porque não falou nessa língua carnal que os homens atualmente falam. Ela nunca veio de Deus. É um fruto do engano que surgiu no meio do pentecostalismo. Isto veio das pessoas que adotaram o Pentecoste e mudaram o sentido da palavra. Atualmente a potestade que rege o povo pentecostal é Macavinil, a potestade do fogo de palha. Mavibolim também está conhecido por esfriar o coração das pessoas, não para que elas não glorifiquem, e sim para que não busquem as almas perdidas. A chama da adoração vem para nos purificar do pecado e nos trazer para a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta: obedecer seus preceitos e mandamentos, guardar-se incontaminado do mundo, e compartilhar Jesus entre todos. Aqueles que conhecem estejam em vigilância para não caírem no engano, e aqueles que conhecem se esforcem para andarem na verdade até o fim das suas vidas. Amém.